Web Kizomba TV, o canal da ancestralidade viva para você. Por aqui, Mestre Veto, entrevistando hoje a Ravena e a Deb. É isso aí, as duas no movimento hip hop. Vou começar fazendo uma pergunta para vocês e vocês já se apresentem, tá bom? Quais são as principais características do movimento hip hop no Brasil, né? Fala pra gente um pouquinho das características do hip hop, um pouquinho do trabalho de vocês também aqui no DF. Arte, cultura, educação. Web Kizomba TV. Conectada na cultura afro e indígenas. Juntos com você. Salve, salve galera, sou Ravena Carmo, sou representante da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, faço parte da construção nacional também do hip hop, sou poeta, escritora, moro aqui no Distrito Federal e uma das características do hip hop para mim é se manter vivo, além de qualquer coisa, e vivo não no sentido só do corpo, mas também no sentido de sonhar. Eu acho que o hip hop ele nos induz a sonhar, e quando a gente sonha, a gente tem metas, a gente tem objetivos. E quando a gente sonha, a gente faz o impossível, né? Pelo olhar de muitos, se tornar real. Então, através da arte que nos humaniza, que nos sensibiliza, que nos fortalece. O meu trabalho é muito voltado para a literatura marginal. Então, com a literatura marginal, com o recorte dentro da cultura hip hop, eu consigo trabalhar com mulheres, eu consigo trabalhar com o sistema socioeducativo, que é uma das pautas que atravessa a minha vida. Assim, eu conheço o hip hop dentro do sistema, trabalho com pessoas com deficiência, trabalho com articulações políticas, trabalho com o hip hop esteja no lugar onde que ele tem que estar, sentado à mesa com todos. Então, esse é o meu salve para vocês. Salve! É uma honra estar aqui com vocês, falar um pouco sobre o nosso trabalho de base, né? Eu me chamo Deb, sou conhecida no hip hop como Deb Femme, DJ, né? E sou do Espírito Santo, faço um trabalho dentro do hip hop como DJ, que é uma pesquisa de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, né? Com ênfase nas mulheres brasileiras, as nossas rainhas aqui do hip hop, né? As mulheres que estiveram aí antes de nós e aqui estão na caminhada também até hoje. Também estou como vice-presidenta do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher do meu município, de Vila Velha, no Espírito Santo. Então a gente leva o hip hop para dentro desses espaços também de fala, esses espaços de decisão, porque principalmente quando a gente fala sobre mulheres no hip hop, a gente está falando muito mais do que somente o direito à cultura, à arte, né, à expressividade cultural que o hip hop também nos traz. O hip hop é uma cultura de base de desenvolvimento de territórios, desenvolvimento comunitário. Então, quando a gente fala de mulheres no hip hop, a gente está falando de dignidade menstrual, a gente está falando da família, a gente está falando de empregabilidade, né, de trabalho e renda, a gente está falando dos direitos da mulher, nós estamos falando sobre violências e de estruturas diversas, né, de machismo, do racismo, do capacitismo, da misoginia. Então está muito além somente do nosso direito de estar na cultura, né, numa cultura urbana, uma cultura periférica, dentro das galerias também, né, dentro desses espaços. Então, de estar dentro e fora das ruas, né, porque o hip hop não é só um movimento que é um movimento de expressividade urbana. A gente também precisa estar dentro desse processo cultural e é por isso que nós estamos aqui nessa conferência, né? O Estado, o país em todo, vários representantes fazendo essa defesa do hip hop em várias instâncias, em vários eixos, porque nós precisamos que o hip hop seja visto como uma pedagogia também necessária para o desenvolvimento do nosso país. Parabéns às duas, né? Quero fazer uma pergunta agora para a Ravena, né? Já agradecer, muito obrigado aos livros, né? Quebrada Livre e Poesia nas Quebradas, vol. 2. Quantos livros, né? Você já escreveu, você está junto, organizando com os escritores. Fala pra gente desse trabalho que você tem com a literatura, né? Quantos livros já surgiu do movimento? Bom, dentro do movimento como todo, como organizadora eu tenho 10 livros publicados e como participante alguns outros diversos. Mas do coletivo Poesia nas Quebradas nós temos 4 livros publicados. O volume 1 e o volume 2 são coletâneas que envolvem vários poetas e poetas marginais aqui do DF, alguns estados participantes do sistema socioeducativo.
A gente tem um livro Quebrada Livre, que foi um livro feito exclusivamente dentro do sistema. Aqui tem poéticas de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e provisoriamente escrevem seus sonhos e suas histórias enquanto estão privados de sua liberdade. E por último a gente tem o livro Vozes e Escritos do Gueto, Trilhas e Trajetórias da Literatura Marginal no Distrito Federal, que foi uma pesquisa que eu coordenei aqui no DF, com um recorte na cultura hip hop. A gente quer entender o que é essa literatura, o que é a literatura marginal periférica dentro do hip hop. Então ela foi feita com essa pesquisa. A gente sabe que a literatura marginal ela tem muitas vertentes, tem muita gente que escreve literatura marginal, mas a gente quis dar ênfase para o movimento que escreve essa literatura, que é o movimento hip hop, a nossa cultura hip hop, né? Então, é muito prazeroso publicar essa literatura, porque a literatura também é um espaço de poder. Então a gente não está perguntando para o cânone se eles aceitam o que a gente está escrevendo. A gente está metendo o pé na porta e tentando dizendo, a gente também faz literatura, a gente também escreve. E em maio, já deixo o recado, estaremos lançando o nosso 5º livro, que é o livro Cartas para Adiar o Fim do Mundo, que a gente está misturando a perspectiva do Krenak aí junto com a periferia. Então eu acho que tem tudo muito a ver, são literaturas divergentes, são literaturas marginalizadas, mas que pra gente faz todo sentido e que a gente vai insistir nessa pauta. Então, leiam nosso material, leiam escritores de quebrada, escritoras de quebrada, leiam quem está produzindo esse tipo de conteúdo, e você pode encontrar esses livros no @Poesia nas Quebradas. O Web Kizomba TV, o canal da ancestralidade vida. Um covarde é incapaz de demonstrar amor. Isto é privilégio dos corajosos. Num país tão preconceituoso igual o nosso, você vê as mulheres assumindo o seu lugar de fala, ocupação de espaço, e isso me deixa muito feliz, né? Porque eu tinha uma senhorinha de 84 anos que se foi e que sempre falava para mim, meu filho, se você tiver que oferecer para as pessoas, ofereça o que você tem de melhor. Talvez o que eu tenho de melhor está nessa dimensão da diversidade cultural, né? É fechar os olhos e poder palpar o que você fala, porque a palavra tem um poder muito forte. Os africanos diziam assim, os griots, a palavra é divinamente exata, deve-se de ser exata com ela. A língua que falseia a palavra vicia o sangue daqueles que mentem. Então, eu fico muito, muito feliz, né, de estar passando por aqui, encontrar vocês com essa magnitude. E eu só queria saber de vocês, qual a importância de se ocupar esse espaço num país tão preconceituoso igual o nosso, né, de estar lá na comunidade e às vezes as pessoas te veem no lugar, nossa, como foi que você chegou aqui? Quem te convidou para isso? Então ainda tem isso. Eu queria que vocês falassem disso, né? Ainda hoje, mesmo você com o seu documento na mão de doutor, de doutora, seja lá o que for, as pessoas ainda te fazem uma análise que você tem que ser, se é negão, tem que ser, usar a ideologia do embranquecimento para poder ser aceito, e se são vocês, tem que estar ajeitada no contexto de um perfil que a sociedade impõe. Então, qual a importância de vocês ocuparem, ter o lugar de fala e ocupar esse espaço de fato e de direito? É muito importante a gente frisar que nós temos os recortes dentro dos recortes, né? E o hip hop ele trata muito sobre isso, porque apesar de tratarmos sobre a periferia, nós temos também os recortes dentro da periferia. E quando a gente fala das mulheres, a gente ainda está falando das mulheres que são de periferia, estamos falando das mulheres pretas que são de periferia, as mulheres do hip hop pretas que são de periferias. Então isso vai tendo um acumulativo de pautas, né? Com toda certeza. Nós somos um movimento que é muito organizado, tem vários coletivos, várias organizações dentro do hip hop. Nós fazemos parte da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Estamos no 9º Fórum Nacional, que vai acontecer do dia 1º ao dia 5 de maio. E é um espaço justamente de auto-organização, da gente pensar pautas de articulação política, de políticas públicas, políticas afirmativas para as mulheres de quebrada. Porque, como eu disse, o hip hop não fala só sobre o direito à arte, à cultura. Fala sobre toda uma questão territorial, todo de um desenvolvimento territorial, onde as mulheres são a base, principalmente as mulheres pretas. Então, é muito importante a gente reforçar, né, esse lugar e essa importância da nossa auto-organização e do respeito à organização dessas mulheres também. Nossa, muito contemplada, cara.
com a fala da Deb, são essas intersecções, né, que fazem também a nossa luta ser direcionada, porque a gente entende, por exemplo, hoje eu e a Deb estamos aqui, mas muitas mulheres que poderiam estar aqui não tiveram como chegar, porque às vezes nem ficaram sabendo de como se organizar para estar num evento como esse. Então, ocupar esses lugares também significa aumentar, expandir a organização das mulheres. Em primeiro lugar, assim, né? Estar como mulher dentro do movimento, dentro da cultura hip hop, não é fácil, assim como outras diversas culturas. A gente tem nossas dificuldades, a gente tem o machismo que a gente sofre, que é presente dentro da cultura, mas que também nos faz mulheres combativas. Mulheres que não aceitam mais ficar do lado de fora da porta, mas que sim, que estão ali dialogando, ainda mais quando se diz respeito a nós, né? Nós queremos falar sobre nós queremos decidir sobre nós. Então, a gente está estudando, a gente está se profissionalizando, a gente está fazendo com que outras manas estudem, se profissionalizem e estejam nesses lugares também. Como diz, né? Nada sobre nós sem nós. Então a gente sabe que metade do mundo é mulher, a outra metade é filho dela. Então a gente precisa do nosso respeito e se não estão dando pra gente, a gente está entrando e falando que vamos ser respeitadas sim. E por um lado, a cultura também nos dá esse caminho, que ao mesmo tempo que a gente tem nossas peculiaridades dentro da nossa cultura, a gente também tem nossas qualidades, é o que nos dá força e que fala que lugar de hip hop também é de mulher. Muitas vezes já ouvimos que não, mas que é sim, as mulheres constroem a cultura desse país e com essas iniciativas, com essa força de vontade, com essa diversidade que temos entre nós, a gente vai avançando. Então, a gente está aqui para dizer que nenhuma a menos e nenhuma para trás, a gente vai junto. O Web Kizomba TV, o canal da ancestralidade viva, eu gostaria que vocês só, como fonte de resistência para aquelas mulheres que estão nas comunidades que não puderam vir, que vocês deixem um axé e mandem o seu abraço, né, para todas elas, emanando essa luz que realmente, entre o amor e o ódio, a gente sempre escolhe o amor porque o ódio é um fardo muito pesado para se carregar. E isso não nos pertence, pois estamos conectados com o sol, que nos traz vida e calor, esperançar, indigenar, quilombar. E eu gostaria que vocês deixassem para finalizar essa nossa roda de conversa aqui, esse nosso bate-papo, né? Everton Salgado ali, parceiro, mestre Lindomar, que é o idealizador da Web Kizomba TV, o canal da Ancestralidade Viva. E aí eu gostaria que vocês, para finalizar hoje, em homenagem a todas essas mulheres guerreiras, né? Nós somos da guerra apreciadores da paz. Primeiramente, agradecer esse espaço importantíssimo, porque a gente precisa desses lugares de fala e de escuta, né? E agradecer demais essa força que as mulheres dão umas às outras. E mulheres, não tem como a gente mudar o mundo se não organizar nosso quintal, né? Então, assim, se organizem dentro das suas comunidades, se organizem dentro dos grupos que têm afinidades, dialoguem, procurem entender sobre as políticas públicas, sobre os direitos, porque nós temos muitos direitos, as leis estão aí e nós precisamos saber usá-las a nosso favor. Então, sem conhecimento, sem informação, a gente não caminha. E caminhar juntas, né? Os segmentos e se aliar a outros segmentos e a gente se fortalecer dentro dos nossos territórios, nos nossos municípios, nos nossos estados, para a gente se organizar no nosso país. É por aí que a gente caminha, né, para frente e a gente conquista esses espaços, dentro e fora, né, desses espaços de fala. Muito obrigada e agradecer também ao MINC e ao Ministério das Mulheres, que assim está abrindo as portas para a gente ter um diálogo mais franco, mais aberto e está abrindo a escuta para nós mulheres. Isso é muito importante a gente saudar também essa organização pública, tá? Muito obrigada. Salve mulherada, licença minhas mais novas e as minhas mais velhas. Quero dizer para vocês que vocês são a continuidade dos sonhos das nossas ancestrais. Não desistam dos sonhos de vocês. Se tiver difícil, chama a colega do lado, chama a amiga do lado, mas não desista. Nós não somos ensinadas a desistir. E eu peço que você olhe para dentro de si com generosidade, com amor, com respeito à sua caminhada e entenda que se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem é porque você já resistiu muito.
Não desista. Esse é meu recado pra vocês. Um beijo, tamo juntas. É isso aí, então ficamos por aqui. Web Kizomba TV, o canal da ancestralidade viva pra você. Web Kizomba TV, o canal da ancestralidade viva.